A Casa Espiritualista Céu do Oriente preparou um guia de instrução para você, visitante e convidado. Regras básicas: ouça com atenção. É importante sobre as vestimentas. O terreiro de Umbanda é um local de culto sagrado e, por isso mesmo, você deve utilizar o bom senso e o respeito. Não vá no terreiro com roupas curtas ou justas, decotadas ou transparentes. Utilize-se roupas confortáveis e claras. Esteja preparado para a necessidade de tirar os sapatos e meias antes de entrar no terreiro. O que fazer quando chegar? Assim que você chegue no terreiro, intere-se sobre a forma de atendimento com o médium incorporado. Como estar dentro do terreiro de Umbanda? Um terreiro não é local para futilidades, fofocas, vendas, brincadeiras, etc. É um local de encontro com Deus. Por isso, permaneça em silêncio e se deixe envolver por todos os rituais. Antes de começar, antes da celebração, uma médium escolhido pelo ou dirigente irão começar por fazer uma defumação na casa, que servirá para minimizar as energias negativas que possam estar presentes. Solo sagrado. Normalmente, o solo sagrado é um local separado dos restantes por correntes ou portões. Lá estarão o pai de santo, a corimba, os médiuns, os cambones e o congá, altar. Você só poderá entrar neste espaço depois de ser chamado, pois é aqui que os guias trabalham a bênçãos. Ali é obrigatório entrar descalço, sem sapatos e meias. Magia riscada no chão. Você poderá ver alguns símbolos, como velas, pedras, água e outros elementos. E é isso que se chama de magia riscada. São considerados comandos mágicos e aglutinadores de energia, utilizados pelas entidades. O passe é feito no local sagrado e, assim, é importante que o respeite. Som. A música é muito importante no terreiro. Os mestres Ogãs cantavam e tocam os pontos que irão fomentar a energia vibratória da gira. Mais orientações para visitantes. É fundamental que o visitante saiba que existem situações que não devem ser expostas ou pedidas às entidades. Um terreiro de Umbanda é um complexo formado por várias situações, desde as entidades que se manifestam, até os médiuns, que são os aparelhos dos espíritos. Obviamente, cada um deles tem suas normas, formas e maneiras de atender aqueles que buscam solução para suas dificuldades. Falar com as entidades, ouvir seus conselhos e buscar a cura física ou espiritual é o objetivo daqueles que têm fé. Para que haja um entendimento, como já falamos, cada terreiro tem suas próprias regras, respeite-as. Quando o visitante entrar no terreiro, verá que existe uma casinha fechada chamada tronqueira, é onde ficam as seguranças da casa. Ao passar em frente, o visitante deve saudar com todo o respeito essa tronqueira. Jamais entre na tronqueira ou dependências internas do terreiro sem autorização do dirigente da casa. Jamais. Esses lugares são reservados aos trabalhadores da casa e não a consulentes. No momento certo, o visitante será chamada para sua consulta com a entidade. Frente à entidade, o seu comportamento deverá ser de respeito, deve-se saudar a entidade. Inicia-se a conversação e a consulta propriamente dita. O consulente não deve ter intimidade com a entidade, ser respeitoso e expor os problemas na medida que for convidado para fazer isso. Jamais deve aquela pessoa que consulta perguntar o que a entidade tem a dizer. Isso é condenável por parecer que a entidade está sendo testada. Qualquer dúvida é só chamar pelo cambone, que é o auxiliar da entidade, intérprete do consulente. Temos nossas regras e respeite-as. Essa é a melhor forma para uma boa convivência. Aos visitantes de terreiro, gostaria de esclarecer algumas. Quando for visitar o terreiro, vão abertos a ouvirem e entenderem o que a entidade te falar. Prestem bem atenção nas palavras ditas e na forma que foi falado. Nem sempre vocês vão ouvir o que querem, mas sim o que precisa ser dito a você, sempre conduzindo para seu melhor. Pois muitos consulentes vão conhecer uma casa e não compreendem o que foi falado e vão tirar as dúvidas em grupos. Aí lá vem os julgamentos dos que acham saber tudo. Não saia de uma consulta com dúvidas. Pergunte quantas vezes for necessário até que você entenda o que foi lhe dito. Não tenha vergonha ou medo.
Não vá consultar com o coração fechado ou julgando a forma que a casa trabalha. Não fique durante a consulta achando que o médium não está incorporado, pois você não viu mudanças nele. As entidades trabalham de várias formas e estão ali para te auxiliar e não para te provar algo. Antes das portas estarem abertas para os visitantes, todos da corrente estão há dias fazendo o preceito, os banhos, clareando suas velas. Chegando ao terreiro limpamos, fazemos as firmezas necessárias, tudo que for necessário estará pronto antes de você chegar para podermos juntos aos orixás entidades ajudar cada um da melhor forma. Então pergunte e entenda tudo o que foi falado, para que você saia do terreiro em que foi visitar sem dúvidas e sem julgamentos, pois a corrente trabalhou muito para te receber e te ajudar. Sem julgamentos, por favor. Umbanda ou Candomblé, não importa qual casa, o amor e respeito ao sagrado em primeiro lugar, sempre atenção, visita não dar ordens. Quando você visita um terreiro de Umbanda, mesmo sendo médium de outra casa ou afastado da religião, ali você é apenas um visitante. Nem você nem a entidade, caso se manifestar, faz o que quiser. Você pode trabalhar com a entidade 20 anos, ter ponto riscado, cantado ética, mas ali você é apenas um visitante. Tem médium que fica na assistência e leva algumas pessoas juntos para assim que ele manifestar a sua entidade dar consulta para quem ele levou até lá. Ou seja, o médium não tem compromisso espiritual algum, apenas utiliza o espaço físico do terreiro sem se comprometer com o mesmo ou com casa alguma, pois não é fácil fazer parte de um terreiro. Por isso muitos não querem assumir essa responsabilidade. Muitos preferem ficar assim de terreiro em terreiro na assistência manifestando entidades. E isso é extremamente proibido, inaceitável. Tem médiums com alguns costumes de visitar terreiros e manifestar as entidades, sem autorização e sem ser convidado, e acham que podem fazer tudo, mas não é assim que funciona. O assistente não é médium da casa, logo mesmo não faz parte da corrente mediúnica, logo caso a entidade se manifestar não pode dar consultas, passes, participar da gira ou prestar nenhum tipo de atendimento. Sabe por quê? Porque você não sabe quem é um médium, qual a sua intenção, não sabe se o mesmo realizou os preceitos necessários, enfim, são vários fatores, e às vezes por esses descuidos todo um trabalho espiritual se desequilibra. Tudo bem a entidade se manifestar, isso não é proibido, mas tem médiuns que não têm doutrina alguma, outros gostam de manifestar entidades em tudo que é local que vai visitar, e outros apenas não querem vínculos com terreiros nenhum, aí fica indo de terreiro em terreiro manifestar as entidades para prestar atendimentos, e não ter compromisso e fidelidade com terreiro nenhum. Inaceitável. A diferença entre visitar um terreiro e ser membro está no comprometimento. A assistência frequenta um terreiro para receber atendimento, não para prestar atendimentos. Comporte-se e mantenha a postura. Médium visitante, caso a entidade se manifestar, não de consultas, não de passes, não preste atendimento, apenas chega, deixa algum recado para seu próprio médium e sobe em seguida, pois na casa dos outros as regras são dos outros, não as nossas. Não adianta falar mas minha entidade é assim. O médium precisa ter doutrina. A entidade, quando é entidade de fato, sabe o que pode ou não fazer. Ela sabe que ali não é a casa dela. Na grande maioria das vezes a indisciplina é do médium. Visitantes vêm e vão e estão ali para receber atendimento espiritual. Já os membros fazem parte da egrégora espiritual do terreiro, seguem regras, respeitam a hierarquia, fazem parte do corpo mediúnico e já sabem o que pode e o que não pode fazer, e ele está ali para prestar atendimento espiritual. Atenção, visita só incorpora com permissão. Ou seja, convidado. Tenha boa conduta. Ambiente espiritual não deve ser confundido com ambiente profano. O papo de boteco fica para o botequim. A paquera e a azaração fica para a balada. A brincadeira fica para o parque de diversões. A bebedeira fica para o bar. O desfile de modas fica para a passarela, o baile e a fantasia fica para o carnaval, as palhaçadas ficam no picadeiro de circo, a baderna, a fofoca, a indisciplina, o desrespeito, o ego, a vaidade, a luxúria. Devem ficar do lado de fora do ambiente espiritual. Precisamos urgentemente resgatar a ética, a disciplina, seriedade e respeito.
que devemos ter dentro de um ambiente espiritual. A conduta que o médium tem, dentro do terreiro e fora do terreiro, corresponde à espiritualidade que lhe acompanha. Saravá fraterno. Casa Espiritualista Céu do Oriente agradece sua compreensão. Boa consulta.